Olá, garotada linda! Como estão vocês hoje? Espero que todos estejam bem pela graça e misericórdia de Deus. Bom, dando continuidade ao nosso mês de Páscoa, as histórias que estou trazendo para vocês sobre a Páscoa, hoje eu vou contar a história para vocês da Páscoa de uma maneira diferente. Alguém aqui já fez na escola, junto com a professora, um acróstico? O que é acróstico, professora? Se você ainda não fez, você pode me perguntar. Acróstico é quando eu pego um nome, uma palavra e dentro dessa palavra eu crio outras palavras, ou crio uma poesia, crio um poema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer um acróstico com o meu nome, Esther. Aí eu coloco lá, Esther, E de estrela, S de sábia, de surpreendente, T de triunfante, E de esperta, R de risonha. Então, dentro de cada letrinha do meu nome, eu criei uma outra palavrinha, beleza? Então, ó, a nossa história de hoje, o título dela é A Páscoa Real. Eu vou estar fazendo para vocês um acróstico da palavra Páscoa Real. A verdadeira história da Páscoa, ela está na Bíblia, a palavra de Deus. O livro de Deus mostra como os israelitas viviam numa verdadeira, o quê? Como é que eles viviam lá no Egito? Numa verdadeira prisão. Eles viviam numa prisão. Eles eram prisioneiros do povo egípcio. E eles ficaram lá prisioneiros por 400, um pouco mais de 400 anos. E eles eram não só prisioneiros, como escravos lá do povo do Egito. Esta era a prisão deles, era a escravidão. Eles trabalhavam e não recebiam nada por isso. Então, eles estavam ali como prisioneiros da escravidão. E Jesus, o Filho de Deus também, ele disse uma certa vez, está escrito lá em João, do capítulo 8 e versículo 34. Em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós hoje, assim como o povo de Israel vivia na prisão da escravidão lá no Egito, nós hoje vivemos o quê? Na prisão e escravos do pecado. Mas Jesus também fala, que estão debaixo do pecado todos que vivem no mundo. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e precisam de Deus. E não há nenhum justo, um justo sequer. Se você fala que você não é pecador, você está pegando mentira. E mentira é o quê? É pecado. Você está cometendo pecado. Então, todos nós somos escravos, somos prisioneiros dos nossos pecados, dos nossos pensamentos errados, das nossas palavras erradas, das nossas atitudes erradas. Assim como o povo de Israel foi prisioneiro lá no Egito. A outra palavrinha que eu vou trazer aqui para vocês, para a letra A, eu vou trazer a palavra amor. O amor, ai que coisa gostosa, não é? Porque olha só, Deus libertou o povo hebreu lá do Egito. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com esse povo. E o amor de Deus para com aquele povo era muito, muito grande. E ele sabia que eles estavam ali, escravos, sendo escravo do povo egípcio. Mas Deus os amava, porque ele já tinha feito uma promessa para o patriarca do povo judeu, que era Abraão, que ia fazer dele uma grande nação. E que essa grande nação ia prosperar muito. Mas como é que eles iam prosperar preso, sendo escravo? Não tinha como, né? Mas a saída deles do Egito foi
qual foi a causa da saída deles do Egito? Foi por causa do grande amor de Deus para com eles. Da mesma maneira que Deus libertou lá o povo de Israel, lá do Egito, Ele também quer nos libertarmos do nosso pecado. E Ele tem a solução para a liberdade nossa, para nos libertar do pecado. Lá em João 3,16 ele fala, porque Deus tanto amou o mundo, mas amou tanto, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como ele provou o amor dele para com o povo hebreu, ele também prova o seu amor para conosco. Basta nós crermos nele. A outra palavrinha que eu vou colocar aqui, na letra S, é a palavra sepultura. Ai, credo, professora. Sepultura? Sim, sepultura. Sabe por quê, crianças? Na noite em que o Senhor feriu os primogênitos lá no Egito, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, deixa a professora achar aqui, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 19 até no versículo 29 até o versículo 30, está falando: fez-se um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Era a morte, a sepultura, a tristeza, a dor, naquela última das 10 pragas que Deus mandou para o povo egípcio, pelo faraó não querer libertar o povo de Israel. O que aconteceu? Foram abertas milhões de sepulturas no meio daquele povo, porque todos eles tiveram que enterrar os seus mortos, o primogênito de cada casa. Mas assim como foi abertas sepulturas lá no Egito, Jesus efetivamente experimentou a morte também. Ele não morreu? Ele não foi colocado no sepulcro? Por que, crianças, é que Jesus morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6,23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18,4 também fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma que não tem Jesus, aquela alma, aquele coração que está cheio de pecado, que ainda não conheceu Jesus, ele está o quê? Morto. Ele está na sepultura do pecado. Mas, no dia da saída dos hebreus, eles não tiveram essa dor. Por quê? Porque eles haviam passado o sangue por sobre os umbrais da porta. E por eles terem feito isso, então não houve morte, não houve sepultura para o povo hebreu. E em Jesus há a vida eterna. Assim como não houve morte para aquele povo, porque eles tinham passado o sangue sobre as portas, nós também, quando cremos em Jesus, nós temos direito à vida eterna, porque nós confessamos que cremos nele e que confiamos nele. Então, o salário do pecado, que é a morte, não faz mais parte da nossa vida. Então, sepultura pra gente, não, tá bom? A outra palavrinha para a letra C, que eu vou colocar aqui para vocês, é a palavra cordeiro. Olha só o cordeirinho, que coisa mais linda, não é? Pois bem, a maneira como Deus libertou os israelitas foi como? No dia da Páscoa aconteceu uma grande tragédia, porque foram mortos todos os filhos primogênitos de cada família que vivia no Egito. Não foi assim que a professora já contou para vocês? E outras tragédias já tinham acontecido antes, que foram as 9 pragas anteriores. Por quê? Porque o faraó não quis libertar o povo. Então Deus, para convencê-lo de libertar o povo de Israel, Deus deu o quê? Deu uma praga que não tinha como ele falar não mais. Porque Deus matou todo o primogênito do Egito, inclusive o filho do faraó.
E ele viu, quando o anjo passou por sobre as casas, ele viu que na casa do povo hebreu não teve nenhum morto. Até o faraó lá viu. Então quer dizer que desse povo ninguém morreu? Só do meu povo morreu? Então só o meu povo que está sendo castigado por causa da dureza do meu coração? E aí ele fez o quê? Ele deixou o povo ir. E Deus já tinha falado com Moisés: fale para o povo pegar um cordeirinho, matar esse cordeirinho, já deixar ele assadinho, pronto, jantar, comer e deixar ele prontinho, porque hoje vocês vão ser libertos. Hoje vocês vão embora daqui, vão para a terra que eu prometi para Abraão, o patriarca de vocês. E hoje, como é que nós comemoramos a Páscoa? Este sangue do Cordeiro inocente, que livrou o povo do castigo lá no Egito, para nós, quem que é o nosso Cordeiro? O nosso Cordeiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio e morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Quando Jesus foi até João Batista para que João Batista o batizasse nas águas, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 29. Então, Jesus é o nosso Cordeiro de Páscoa, tá bom? Agora vamos para a próxima letrinha, que é a letrinha O. Na letrinha O, eu vou colocar ali a palavra obediência. A saída do povo hebreu só aconteceu por quê? Porque eles obedeceram. Eles obedeceram a palavra de Deus. Quando Moisés falou para eles: olha, passem por sobre as portas o sangue do cordeirinho que vocês mataram, porque o anjo do Senhor essa noite vai passar sobre a terra do Egito. E a casa que tiver esse sangue passado por sobre os umbrais da porta, não vai haver morte. E todos os primogênitos do Egito morreram, mas do povo hebreu não. Jesus também foi um exemplo de obediência, pois sendo ele Deus, né? Ele veio, ele se entregou. Olha só o que está escrito aqui, crianças, em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 7 e 8. Está escrito bem assim, ó. E a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes de Jesus morrer na cruz, ele passou por momentos muito difíceis lá no jardim do Getsêmani, orando ao Pai em verdadeira obediência, mas pronto para obedecer ao que o Pai pediu. E a oração dele está lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, que está escrito bem assim: não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Essa foi a oração de Jesus. Então ele obedeceu, mesmo ele sabendo que por tudo que ele ia passar ia ser muito difícil, ele obedeceu aquilo que Deus o Pai tinha colocado para ele fazer, que era dar a sua vida como um cordeiro para perdão dos pecados de toda a humanidade. A nossa próxima palavrinha vai ser a palavra anjo. Lá na letra A vai ser a palavra anjo. Lá no Egito, o anjo anunciou a morte dos primogênitos. Deus não falou para Moisés: olha, essa noite o anjo da morte vai passar aí por sobre todo o Egito, mas aquele que tiver o sangue passado sobre as portas, o anjo da morte não vai fazer nada nessa casa. Então, em Jerusalém também, o anjo anunciou a vida. Foram os anjos que anunciaram para os pastores o nascimento de Jesus. Ele falou: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E também foram anjos que anunciaram ao povo, às Marias e aos discípulos que foram até o túmulo de Jesus. Foram eles que falaram que Jesus não estava ali, que ele tinha ressuscitado. Olha só o que está escrito no capítulo 28 de Mateus, no versículo 1.
houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas ficaram esbaforidos e ficaram como mortos, desmaiados. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E retirando-se apressadamente, elas, tomada de medo, mas de grande alegria, correram para anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Então, o anjo, assim como anunciou a morte, levou a morte dos primogênitos lá no Egito, eles anunciou também a vida, anunciou a ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? Agora aqui, vamos para a letrinha R. Na letrinha R, nós vamos colocar a palavra ressurreição. Olha só, os escravos hebreus agora estavam livres para começar uma nova vida. Inclusive, eles passaram a todos os anos, a partir daquele acontecimento, a comemorar a liberdade deles ali do Egito e também por ninguém ter morrido naquela noite que o anjo passou. Tudo agora era novidade e eles partiram para uma linda terra, a terra de Canaã, que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, que eram os patriarcas deles. E também, tudo agora para nós é novidade, porque Jesus, o Filho de Deus, também ressuscitou triunfantemente. Isso é fantástico. O Senhor Jesus não ficou morto na sepultura, ele ressuscitou. Então, criança, a Páscoa é isso aí, ó. No passado, os hebreus libertos da escravidão do Egito comemoravam a passagem da escravidão para a liberdade. No presente, nós que cremos em Jesus, nós comemoramos a liberdade da escravidão do pecado para a liberdade em Jesus, a liberdade da escravidão para a nossa salvação. Como isso pode acontecer? Então, veja só o que diz aqui, ó, na palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 até o 10. Está escrito bem assim, ó: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, crianças, não é só eu crer, eu também tenho que confessar que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Então, a letrinha R está ali, ó, a palavra ressurreição, que significa a ressurreição do nosso Salvador. Agora, na letrinha E, eu vou colocar aqui a palavra experiência. Bem, nesses dias de Páscoa, assim, é interessante, não é? A gente comer os ovos de chocolate, é gostoso. A gente às vezes vem a família comemorar junto com a gente, porque é um feriado prolongado. Mas essa experiência de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você já teve ela? Você já o confessou? Já pediu para ele entrar no seu coração? Já agradeceu a ele por ele ter morrido ali naquela cruz para que você tivesse
os seus pecados perdoados e a sua salvação? Então, se você já tem a experiência de ter os seus pecados perdoados, você já se arrependeu de todos os seus pecados? E se você já confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador, já creu nele? Então você pode ter a certeza do que Jesus disse, que isso serve para você. Que está lá, ó, no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 2 e 3. Olha só o que Jesus falou, qual a experiência maravilhosa que nós temos depois que nós o aceitamos no nosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só, crianças, que experiência maravilhosa que eu ganho quando eu aceito Jesus no meu coração. A experiência de ir morar no céu com Ele. Não é maravilhoso? Olha só. Então, a letrinha A aqui, eu vou colocar o quê? A palavra alegria. Porque através do sacrifício de Jesus, eu agora posso ficar alegre. Eu agora creio que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E que isso me dá direito a ir morar no céu com Ele. Que alegria! Alegria, 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 crianças. Pode imaginar? Assim, aquele povo escravo, quando eles saíram do Egito, a alegria deles de saber que não ia ter mais que trabalhar e não ganhar nada por aquilo, e não ia mais ter que ser chicoteados, de apanhar, de ter os seus filhos mortos por causa da dureza do coração do faraó e daquele povo. Então, assim como eles ficaram alegres quando saíram do Egito, nós também temos que ficar alegres, porque Jesus fica alegre quando nós o aceitamos no seu coração. Olha só o que está escrito em Lucas 15:7. Mas grande alegria há no céu quando um pecador se arrepende. Então, Páscoa, crianças, é momento de festejar em alegria tudo que Jesus fez em favor do pecador, por causa do meu e do seu pecado, por causa do grande amor dele, que ele deu a sua vida por nós. A alegria da Páscoa não é ovo de chocolate. É gostoso comer ovo de chocolate, sim. Mas essa alegria, você comeu, sentiu ali o sabor de chocolate, pronto, dali um tempo, acabou, porque o sabor foi embora, você comeu outra coisa por cima e pronto, é uma alegria momentânea. Mas a alegria de eu saber que eu tenho um lugarzinho para mim lá no céu, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida, essa alegria é eterna, é uma alegria muito, mas muito maior. E a nossa última palavrinha, que é aqui, ó, na letra L, é a palavra liberdade. Olha só, crianças, liberdade. Eu vou ler aqui para vocês, no livro de João, o capítulo 8, e o versículo 34 e 36, que está escrito bem assim. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só o que está escrito. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aí ó, bem no versículo mais na frente. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, para a liberdade, foi Cristo quem nos libertou. Está lá em Gálatas 5:1, está falando que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Que maravilha, não é, criança? Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que acreditam, que creem, que o receberam como seu Salvador e Senhor da sua vida. Então, ó, tem outro versículo aqui que eu quero ler para vocês, que está escrito bem assim, ó. Mas, que é 1 João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
o que creem no seu nome. Então, crianças, olha, que você que ainda não recebeu Jesus na sua vida, que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida, para que a Páscoa real, a verdadeira Páscoa, habite no seu coração, tá bom? E olha só, o nosso versículo dessa lição de hoje. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Está lá em 1 Coríntios 5, 7 e a parte B do versículo. Então, não se esqueçam, criança, que hoje a Páscoa não é só comida, não é só bebida, mas é também eu comemorar a liberdade em Jesus, a alegria de tê-lo no meu coração, o amor que ele demonstrou dando a sua vida por mim. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que vocês curtam, se inscrevam no canal e compartilhem essa história com seus coleguinhas, com o papai, com a mamãe, com seus familiares. E não se esqueçam que Páscoa real é morte e ressurreição de Jesus para novidade de vida, ou seja, para que eu possa ter a minha vida uma coisa nova, que é o que? Jesus no meu coração. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.